Questão 13, vamos ver o que o enunciado da questão 13 diz aqui pra gente. Esse texto é narrado pela função referencial da linguagem, né? Referencial da linguagem. Uma vez que cumpre o propósito de. Então, qual o propósito aí da função referencial da linguagem? Aqui, pô, a gente dá para ler umas alternativas aí, né? Sugerir soluções para um problema de ordem social. Cara, eu conheço função referencial. Uma notícia não fica sugerindo um problema, não. Então, provavelmente não é essa. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez? Pode ser. Pode ser, ele pode estabelecer uma relação, né? Pode ser que a notícia estabeleça de alguma forma essa relação, então é uma plausível. Comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens, cara, comparar não é uma função inicial da função referencial, né? Mas quem sabe? Então você percebe que a gente precisa ler o texto nessa questão? A gente não consegue ler, tá? A gente não consegue marcar. Aí a gente vê, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual. Beleza, essa aí é linda. Só que pode não ser. Então, cara, não fica sem ler texto, não, tá? É só uma prova, pô. Lê o texto rapidão, beleza? Veja bem, o que esse texto fala pra gente? Diante do pouco sem dinheiro para poucos produtos básicos de sobrevivência, são as adolescentes o alvo mais vulnerável da precariedade menstrual. Sofrem com dois fatores: o desconhecimento da importância da higiene menstrual para a sua saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra do absorvente, que acaba entrando na lista de artigos supérfluos da casa, ou seja, superficial, né? Isso aí absorvente, pô, como posso dizer? Fugiu realmente a minha palavra. É, absorvente é luxo, né? É um negócio supérfluo. Se der pra comprar, a gente compra. Se não der, não compra. É luxo, né? É tipo isso que ele tá falando aqui. A falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar desses estudantes e, como consequência, restringe o desenvolvimento de seu potencial na vida adulta. Dados da pesquisa nacional do PNS, do IBGE, revelaram que das meninas entre 10 e 19 anos que deixaram de fazer alguma atividade, ou seja, estudar, realizar fazeres domésticos, trabalhar ou até mesmo brincar por problemas de saúde, nos 14 dias anteriores à data de pesquisa, 2,88% deixaram de fazer por problemas menstruais. Isso é muita coisa, né? Aí ele fala, para efeitos de comparação, o índice de meninas que relataram não ter conseguido realizar alguma coisa por gravidez e parto foi menor, ou seja, 2,55%. Ou seja, a galera sofre mais com pobreza menstrual do que com gravidez, né? Dados da ONU apontam que, no mundo, uma em cada 10 meninas, olha só, coisa pra caramba, falta aos aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior. Uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorvente. Cara, isso é triste, né? Pô, isso é triste demais. Com isso, perdem em média até 45 dias de aula por ano letivo, como revela o levantamento do impacto da pobreza menstrual no Brasil. O ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidades entre os gêneros. Agora sim, ele não estabelece uma relação entre menstruação e gravidez, tipo assim, tu gravidou, tu vai menstruar, tu gravidou, tu não menstrua, tu menstrua, tu não engravida. Não estabelece essa relação. Ele só faz uma comparação de termos de fazer o quê? Ó, olha só, a menstruação foi isso aqui. Mas para você entender melhor o que eu tô te falando, o gravidez é isso aqui, ó. Então ele comparou de modo a acentuar a seriedade do problema menstrual. Gostou, né? Show de bola. Então ele só comparou os dois para acentuar a seriedade do problema menstrual e não para falar assim, a gente tem uma relação entre eles. Não. Olha só, com o propósito de sugerir soluções, como eu disse, função referencial não tem essa nuance. E, logicamente, o texto não ficaria sugerindo soluções para a gente, porque não faz parte da notícia, da reportagem, do artigo, do artigo científico. São textos aí de função referencial da linguagem. Função referencial da linguagem, só uma revisão para você, é o quê? Ela é formada principalmente por objetividade, tá? Objetividade, a gente tem ali um caráter denotativo, ou seja, literal, denotativo, literal. A função referencial da linguagem, ela tem principal função de informar, né? Por exemplo, você lê uma notícia, você lê uma reportagem, você vê ali um artigo científico, todos eles têm funções de te informar e tem uma linguagem mais objetiva. Importante, função referencial da linguagem não tem opinião, não tem como, eu acho, não tem opinião. Não tem opinião, é aquilo e pronto, tem que ser objetivo, tá? Agora, quando você fala, por exemplo, de uma função ali emotiva da linguagem, quando você fala de uma função emotiva, ela sim, ela tem opinião. Como diz, ela é emotiva, então ela tem o quê? Ela tem subjetividade, certo? Ela tem ali uma certa subjetividade intrínseca nela, né? Então ela tem aqui, ó, marca de primeira pessoa, tá? Ela tem aqui uma marca de primeira pessoa.
A função emotiva foca ali no emissor, que é quem está falando, quem está emitindo a mensagem, né? Então tem tudo isso, subjetividade, primeira pessoa, fala do sentimento de alguém, aflora esse aspecto sentimental. A função referencial, ela já foca no quê? Ela foca no conteúdo, ela foca no referente, né? Por isso que é a função referencial. O referente é o conteúdo da mensagem, certo? Beleza. Agora, olha só. Aqui ela tem inclusive a função emotiva, um caráter que é conotativo, né? Cuidado, não é a função conativa, é o caráter conotativo, são coisas diferentes. Conativa e conotativo são coisas distintas, tá? Conotativa é uma linguagem que é mais subjetiva, tá? Conativa é uma outra função referencial da linguagem, então já vamos para ela. E que é a função conativa da linguagem? Função conativa é a função que faz o quê? Foca no receptor. É aquela que te vende coisas, né? Que tem principal presença de vocativos. Então, ei, você, olhe para cá, beleza? Ei, você, vocativos te chamando, beleza? A gente tem também o uso de verbos no imperativo, beleza? Então, compre esse curso, beleza? É de verbos no imperativo, tá? Ela tem também chamando principalmente a atenção no receptor. Então, tem aqui um exemplo como, por exemplo, propagandas, é a linguagem conotativa da linguagem, propagandas, né? Anúncios publicitários, geralmente tem uma linguagem também conativa. Uma receita, tu pode falar que tem, de certa forma, uma linguagem conativa, beleza? Então, isso que é a função conativa da linguagem, ou apelativa, que também pode aparecer para você, beleza? Show de bola. Agora, presta atenção, função emotiva, função conativa, função referencial. Agora a gente pode abordar, por exemplo, a função metalinguística. A função metalinguística. O que que é o metalinguismo? Quando você fala de metalinguismo, você fala do código falando do código. Como assim, José? O que que é o código? Por exemplo, é um texto de palavra, é um texto, por exemplo, um poema, falando sobre como você escreve um poema. Então, é uma palavra falando da palavra. Você pode ter, por exemplo, uma metalinguística de usando palavras para determinar o que que é uma palavra. Então, está sendo uma função metalinguística. Beleza? Isso aqui é metalinguística. É algo que define algo, tá? Agora, função conotativa, função conativa, função emotiva, função metalinguística, função referencial. Faltam duas, né? Função fática e função poética. E acabou o espaço, vou falar. Função fática é aquela função que testa a comunicação. Então, tipo assim, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá claro aí, galera? Estão entendendo? Show? Isso é função fática da linguagem. Eu testei o canal. Eu tô testando se a internet tá funcionando. Tô testando se o meu microfone tá funcionando. O áudio tá bom, galera? A altura do som tá bom? A altura não. O volume do som tá bom? Sim ou não? Altura e frequência, né? Então, tudo isso que eu fiz foi a função fática da linguagem, correto? E aí você fez o quê? Você, ó, interagiu. Então, percebe que muitas das vezes a função fática da linguagem tem uma interlocução com o leitor, percebe isso? Show. Agora, presta atenção. A última, função poética. Inclusive, caiu nessa prova. Função poética é marcada por expressividade, né? Ela tem ali o foco na mensagem, tá? Ela tem um foco na mensagem, foco na formação, foco na forma. Então, por exemplo, ele se importa se está tendo ritmo, ele se importa se está tendo musicalidade, ele se importa se está tendo, por exemplo, rima, ele se importa se está bonito esteticamente. Então, ele se importa com isso. Ele não se importa com o que está escrito, tá? Ele se importa com o que está acontecendo. E deixando claro que um texto pode ter mais de uma função da linguagem, tá? Pode ter mais de uma função da linguagem, certo? E um deles vai ter a função predominante. Então, a função referencial da linguagem cumpre o propósito de comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens. Então ele fala, ó, enquanto mulheres tiram nota 10, o homem tira nota 5. Não, ele não compara o desempenho, não. Novamente, ele usa o homem para falar assim, olha, o homem, ele sai na frente, né? Então isso acaba botando mais desigualdade, beleza? Porque a mulher falta muito por conta da menstruação. Só que ele não compara o desempenho acadêmico de mulheres e homens. Não é esse o foco do texto, tá? Não é esse o propósito do texto. Agora, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres, perfeito. Ele usa sempre de argumentos, de recursos persuasivos para te classificar e falar assim, pô, verdade, realmente é um impacto muito grande. Então, por exemplo, ele compara olha só, pessoal, comparar a menstruação com a gravidez é um recurso argumentativo? Sim ou não? É um recurso persuasivo? Sim ou não? É, é um recurso persuasivo. Porque ele usa uma citação para te situar e falar assim: olha só, isso aqui é grave. Por que que é grave? Olha só, sabe a gravidez que você sabe que tem? A gravidez que, por exemplo, você que foi de escola pública, com certeza teve uma menina grávida na sua sala. Pelo menos na minha teve. Todo mundo que eu conheço teve uma menina grávida na escola pública. Isso já reflete também a desigualdade do país. Então, você fala assim: ó, você viu muito isso, né? Só que a menstruação é pior do que isso. Aí, ó, a galera, tudo falando que teve. Eu falei, pô, é muito recorrente, galera. Então ela fala assim: ó, a menstruação é maior ainda do que isso. Então isso já te convence de, pô, realmente, é um problema. É um problema.
tá? Só que, novamente, a função inferencial da linguagem não tem o aspecto de te convencer de nada, nem te, por exemplo, dar opinião sobre isso. Ele não deu opinião sobre isso, ele relatou um fato objetivo e comparou, ou também objetivamente, para você entender somente a gravidade do processo, tá? E com isso você foi informado sobre o impacto da pobreza menstrual, tá? Orientar o público sobre a necessidade de rotinas de autocuidado na adolescência. Não, eles não têm material para isso. Então, a função desse texto não é orientar sobre o que eles têm que fazer, é tratar de um assunto triste, né? Que infelizmente é muito triste, a pobreza menstrual. Não deveria ter, né? Deveria ser algo disponibilizado para todo mundo. Enfim. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.